momento, o nosso palestrante, o advogado e escritor Ives Gandra Martins. Hoje ele está conectado diretamente do seu escritório na cidade de São Paulo. E falará sobre um tema palpitante, que é a conjuntura econômica e política brasileira atual. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, alegria de poder participar, mesmo que virtualmente, desta reunião almoço da nossa Câmara de Indústria e Comércio. Eu gostaria muito, meu prezado presidente Celestino Louro, de estar presente na reunião almoço da SIC de hoje. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar toda a equipe, toda a diretoria da SIC, cumprimentar todos os associados da Câmara de Indústria e Comércio, que eu tinha que convidar para ser palestrante na reunião do almoço de hoje, nada mais do que provavelmente o maior jurista do Brasil hoje, um dos maiores juristas, tributarista, constitucionalista, professor, escritor. Dr. Ives Gandra Martins, ele não precisa comentários sobre o que ele representa no Brasil hoje. Muito obrigado, boa reunião a todos. Mais uma vez, abraço, doutor Ives. Perfeito. Quero agradecer o convite do meu queridíssimo amigo, governador Germano Ligoto. Como eu tenho ligações muito grandes com o Estado do Rio Grande do Sul, sou doutor honoris causa pela PUC do Rio Grande do Sul, tenho a medalha Farroupilha, que dizem é como um cidadão gaúcho adotivo, quem tem essa medalha. E, por outro lado, quando eu fazia política, até o ato institucional número 2, de 62 a 65, tinha um grande amigo que me fez presidente do partido aqui em São Paulo, que era o senador Mendes Sá. E a minha intenção nessa palestra, doutor Celestino Louro, é dividida em 3 partes, que nos parece fundamental para entendermos o momento político e econômico, uma visão prospectiva, não só fotográfica da realidade atual, mas analisarmos um pouco essa perspectiva. Primeira fase, fazer uma rápida incursão no problema internacional. Nós ainda vivemos em suspense na situação internacional. Nós temos a Rússia invadiu na certeza de continuar aquele processo expansionista que conseguiu quando anexou a Crimeia, quando derrotou a Chechênia e fez com que Belarus ficasse do seu lado, também dominando Geórgia e entendendo que a Ucrânia era parte do território russo, querendo reconquistar como tinha no século XIX, e voltar ao domínio russo. Não esperava resistência, hoje está numa situação difícil do ponto de vista militar, não que não tenha mais condições de ganhar da guerra do que a própria Ucrânia de se defender, mas o preço que está pagando numa economia que tem o PIB do Brasil só não é um preço maior porque ele consegue escoar parte da sua produção para através da China e através da Índia, uma população que atinge, considerando a Indonésia e outros países, a quase 3 bilhões de pessoas, o que vale dizer, dá um fôlego à economia russa. Esses impactos externos, que deixam o mundo ainda em suspense, têm apenas em nível do Brasil o reflexo, de um lado, econômico, da inflação, em que também nós sofremos, como todos os outros países, uma melhoria dos comércios externos, mas não internos, mas temos um dado que é um dado relevante. Se nós analisarmos economicamente, já entrando na segunda parte da exposição, nós verificamos que o ano que estamos vivendo não foi um ano tão ruim assim. Nós tivemos, pelo próprio Fundo Monetário Internacional, uma perspectiva de crescimento maior nesse segundo semestre do que o próprio fundo previra no início
do ano em que dizia que o Brasil iria crescer 0,8%. Agora já se prevê que o Brasil vai crescer 1,7%, podendo crescer mais. Agora, temos alguns elementos complicadores. E é exatamente isso que eu quero fazer, essa parte central da palestra, que é o debate eleitoral, as opções eleitorais que passamos a ter. Hoje eu estou convencido que nós não temos uma terceira via por força do protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo não tivesse resgatado a candidatura do presidente Lula. Propostas são menos importantes do que vencer o inimigo através do velho debate radical entre esquerda e direita. E combateram para que houvesse uma harmonia e independência dos poderes. Para que isso acontecesse, o que fizeram os constituintes? Eles exaustivamente colocaram as atribuições de cada poder, que devia fazer o poder judiciário, que devia fazer o poder legislativo, que devia fazer o poder executivo, e proibiu a invasão de competências. E aí vem as chamadas cartas pela democracia, partindo de um falso princípio de que há perigo de golpe no país. São cartas em defesa da democracia, que se diz que há um risco de golpe no país. Esse risco de golpe é 0 multiplicado por 0, dividido por 0. Não há a menor possibilidade. Não há nenhuma possibilidade do Exército partir para um golpe. Não existe possibilidade de golpe. Cartas, assim como se esses golpes só poderiam vir, enfim, do governo atual, sem Forças Armadas não há golpe. E as Forças Armadas são escravas da Constituição. Se nós pretendemos efetivamente fazer um país crescer, sou, apesar de tudo, otimista. Creio que o empresariado brasileiro tem condições de criar um ambiente capaz de qualquer que seja o governo pressionar de tal ordem que as loucuras pretendidas na campanha e aquelas colocadas contra toda a racionalidade possível sejam afastadas e que se consiga pensar num Brasil grande, em que a sociedade vai crescer na medida em que o Estado diminuir. Muito obrigado.